E aí, turminha? Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Profissão Dono de Oficina Mecânica. Se você é dono de oficina de carro, se você é dono de oficina de moto, se você é dono de oficina de caminhão, aqui é o lugar certo para você estar. Sabe por quê? Porque a gente está aqui, sabe para fazer o quê? Para ajudar você a organizar a sua oficina mecânica, para que você coloque mais dinheiro dentro da sua oficina mecânica, para que você impacte o segmento automotivo, porque essa é a nossa missão, impactar o segmento automotivo. E olha só, como eu não poderia fazer diferente, eu gostaria de saber com quem eu estou falando. Portanto, diga o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque essa pessoa que vos fala é Sérgio, o fundador da SR Motors, uma oficina mecânica da cidade de Jundiaí, com 18 anos de fundação. Estou 28 anos no segmento automotivo. Vou parar de falar da minha idade profissional, senão vou caguetar a minha idade de nascimento, né? Então, eu quero dar uma boa noite para a galera que já me mandou. Uma boa noite a Beth BFG. Boa noite, Beth. Tudo bem, Erika Moura? Boa noite, Erika Moura. E a Beth está falando, a Beth e o Fábio lá de Brusque. Lá de Brusque. Que legal, Brusque. Santa Catarina. Florianópolis. Não, não. Santa Catarina. Tô falando coisa errada aqui. Ô, galera, eu vou falar o tema da nossa live de hoje. O tema da nossa live de hoje é como superar os desafios da oficina mecânica. Superando os desafios de ter uma oficina mecânica. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, hoje eu queria dividir um pouco do meu dia com vocês hoje. Hoje foi um dia. Se eu pudesse dar um nome para o meu dia de hoje, esse nome foi. O nome é difícil. Hoje foi um dia bem difícil. Foi um dia bem difícil. E não terminou. É, Só que eu tenho um ditado que eu falo: nada é tão ruim que não possa piorar. Então agradeça. E nada é tão bom que não possa ficar melhor. Agradeça da mesma forma também. E aí, depois do dia de hoje, eu falei assim: qual vai ser o tema da nossa live de hoje? Né? Porque como que fala? Quando tradicionalmente falando, hoje era dia de trazer um dos nossos alunos, né? Mas hoje nós não temos convidado. E aí eu resolvi dividir o meu dia com você, porque assim, ó, o que que faz você acordar todos os dias para trabalhar na sua oficina mecânica quando ela tá te trazendo inúmeros problemas? Ao invés dela resolver alguns problemas, ela te traz problemas. E a pergunta que eu quero fazer para você é essa: o que que faz você acordar todo santo dia e abrir as portas da sua oficina mecânica e continuar trabalhando, né? Talvez a sua oficina não esteja tão organizada na parte financeira, talvez a sua oficina não esteja tão organizada na parte administrativa, talvez a sua oficina não esteja dando o lucro que você deseja, talvez você não tenha a equipe motivada que você gostaria, talvez você não tenha, enfim, sempre a gente está sempre querendo mais, né? A gente está sempre querendo mais. E a pergunta que eu faço, que me fez, a pergunta que martelou na minha cabeça, principalmente no final do dia de hoje, é o que que faz a gente continuar acordando e fazendo aquilo que a gente vai fazer, né? Para quem montou uma oficina mecânica, talvez o desejo fosse comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa, comprar uma chácara, não sei, né? O que que fez você montar a sua oficina mecânica e o que que faz você acordar todo dia e continuar fazendo isso que você está fazendo. Tempário Alto entrou, um grande abraço pro Tempário Alto, eu não sei se é o Luciano ou alguém da equipe dele, super parceiros. Então, galera, comenta aí o que que faz você acordar todo santo dia e continuar fazendo o que você está fazendo. O que que motiva você a acordar amanhã e fazer o que você vai fazer amanhã? O que que te motiva?
Sacou? É o Luciano que tá na área. Salve, salve, Luciano, galera. Super parceiro nosso. Tem páreo alto. Depois que eu instalei essa ferramenta na minha oficina mecânica, eu aumentei o meu faturamento em serviços em 25%. Beleza? Mas, galera, comenta aí. Luciano, comenta aí. Érica, comenta aí. Celso, comenta aí. Ebert, comente. Elisama, Daniel Pistão, Augusto, a Dayana, essa galera, Wesley, Eduardo, a Beth, o que motiva. Vamos fazer uma parada assim hoje. Vamos fazer uma parada de bate-papo. Vamos fazer uma parada de bate-papo. O que motiva você a fazer o que você faz todo santo dia? Eu não sei vocês, mas houve uma determinada época da minha vida que o que me motivava era o dinheiro. De verdade. Acordava de manhã e falava assim, hoje eu vou ganhar muito dinheiro, né? E tinha dia que ganhava, tinha dia que não ganhava, e assim a gente ia tocando a vida. Aí quando o dinheiro passou a ser uma preocupação a menos, outras coisas me motivavam, que era a satisfação pessoal do cliente sair da minha oficina mecânica feliz, contente, falando bem do meu trabalho, né? Aí teve uma época que o que me motivava sair de casa diariamente era a satisfação dos funcionários, né? E você, o que motiva? O Luciano está dizendo, os boletos e um futuro melhor para a gente e para a família, qualidade de vida. Olha que parada interessante. A Érica comentou, o amor ao próximo, literalmente. Eu conheço essa intenção. Eu conheço essa intenção, amor ao próximo, literalmente. E quem é motivado pelos boletos que estão vencendo amanhã? Pô, vou ter que trabalhar porque amanhã tem boleto vencendo. Se eu não trabalhar, o boleto vence. E aí, eu já vi uma frase esses dias na internet que falou assim: lute que nem um boleto, porque o boleto sempre vence. Que piada tosca que eu tenho agora. Hoje eu tive a felicidade de conhecer um dos nossos alunos pessoalmente. Eu não vou falar quem foi esse aluno, né? Porque eu tenho a felicidade de conhecer vários alunos, né? Mas hoje eu tive a felicidade de conhecer um aluno pessoalmente e eu falei, puta que pariu. Que coisa incrível que aconteceu na minha vida hoje, de conhecer esse aluno pessoalmente. E você que é aluno, e você que é aluna, espere, porque num determinado momento eu vou fazer uma visita na sua oficina mecânica e eu quero conhecer se os processos que nós estamos ensinando para você estão sendo implementados na sua oficina mecânica. E eu vou te falar uma parada. Eu não vou na tua oficina para falar o que você quer ouvir. Eu vou na tua oficina para falar o que você precisa ouvir. Então me aguarde. Beleza? A Kel tá dizendo, boa noite, você é incrível. Vocês aqui são incríveis. Kel, o que faz você levantar todos os dias da sua cama e fazer aquilo que você faz diariamente? O Luciano diz que uma vida melhor, um estilo de vida melhor, prosperidade. A Érica diz que amor ao próximo, literalmente, né? Eu fiz essa pergunta para um amigo meu pessoalmente, presencialmente, fisicamente. Ele falou assim, Sérgio, o que me motiva a sair da cama todos os dias de manhã são os boletos que vão vencer. É a conta de luz, a conta de água e a conta de telefone. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês resolverem esse problema, vocês vão precisar de mais motivações. Porque, beleza, o que está me motivando hoje em dia é o boleto que está vencendo. E quando você começar a ganhar dinheiro suficiente, que você não vai mais precisar se preocupar com os boletos. E aí, o que vai te motivar? E aí eu pergunto a você, e o que desmotiva o dono de uma ou a dona de uma oficina mecânica? O que desmotiva o dono de uma oficina mecânica? Vamos falar só da coisa que bota a gente para baixo. Por exemplo, o que desmotiva? Você fazer uma viagem e o cara que está fazendo a viagem com você não ter feito planejamento estratégico nenhum dessa viagem. Isso desanima quando você vai fazer uma viagem e você fala assim, putz, espera aí, mas cadê o planejamento dessa viagem? Né? O que desanima, o cliente falar mal do seu serviço, mesmo depois de você ter feito o máximo que você conseguia dentro daquele carro, naquele carro, para você fazer o diagnóstico, para você descobrir o defeito do carro e o cliente pega e leva o carro embora.
O que desanima o dono de uma oficina mecânica, na minha opinião, é você terminar de fazer o serviço e o cliente vai lá e te pede para fazer um serviço fiado. O que desmotiva o dono de uma oficina mecânica é trabalhar o mês inteiro e não ver a cor do dinheiro. Quiçá conseguir pagar as contas diariamente. Vai, galera, fala aí o que desmotiva o dono de uma oficina mecânica a trabalhar todos os dias, que dá vontade de fechar a oficina mecânica. Eu vou fechar essa oficina mecânica porque eu não aguento mais essas coisas que estão acontecendo. Então comente você o que desanima o dono de uma oficina mecânica. O Marcelo Everest está dizendo: boa noite, mestre. Boa noite, meu brother. Tudo bem com vocês? Marcelo, comente. Comente o que desanima o dono de uma oficina mecânica. Érica, comente. Pessoas, comentem o que desanima a gente a continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, né? Porque eu quero medir o que está rolando. Será que está tendo mais motivação? Ou será que está tendo mais desmotivação? Esse que é o grande segredo. Você sabe que num passado não tão distante, um amigo meu pegou um carro para alocação. Ele alugou um carro. Esse amigo meu alugou um carro. Esse amigo meu alugou um carro. E aí, quando ele foi pegar o carro tava todo sujo. Todo sujo. Pra você ter uma ideia de como que ele tava pirado com esse carro, ele falou assim: putz, meu carro todo zoado. Teve até que trocar o carro da locação pro carro. E aí, o que aconteceu? O carro começou a andar no meio da rua e o carro começou a morrer. Quem aí já teve carro que morre sozinho no meio da rua? Eu já tive um carro. O pessoal fala que esse negócio de start-stop é tecnologia do futuro e tal. Gente, eu tive um Chevette 92, bonito Chevette. O Chevetão morria toda vez que eu parava no sinal. Tudo bem que ele não pegava sozinho, eu tinha que dar partida no Chevette, né? Mas já acontecia comigo antes. E o cara ficou boladão porque o carro tava morrendo no meio da rua. Eu falei assim: ô brother, que tal você verificar se não é o stop start desse carro? Gente, o carro tava morrendo porque era o stop start que tava funcionando. E ele tava tão irritado, mas tão irritado, mas tão irritado. Que aí depois ele ressignificou, porque a gente teve uma experiência com uma história de superação, que depois que a gente entrou no carro, a gente falou assim: puta merda, né, cara? Como que eu vou reclamar desse carro todo sujo agora, desse carro morrendo sozinho pra rua? Não dava mais, né? Não dava mais. Por quê? Tudo isso por quê, galera? Mudou o nosso ponto de vista. Mudou o nosso ponto de vista. Semana passada eu estava conversando com a minha equipe. E um dos nossos mecânicos teve a infelicidade de falar assim: putz, esse carro aqui, pelo amor de Deus, esse carro tá dando muito trabalho. Tá, começou a reclamar do carro. No final do dia eu fiz uma reunião com a minha equipe. Eu falei: gente, vem cá, deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu montei a SR Motors, eu vendi um carro bom que eu tinha para pôr dinheiro dentro da oficina, né? E depois que a oficina começou a funcionar, precisou de pôr mais dinheiro dentro da empresa. E eu precisei vender o carro mais velho que eu tinha comprado, que no caso era o Chevette. E eu trabalhava, e eu ia para a SR Motors trabalhar de ônibus. Aí um belo dia eu olhei para mim mesmo e falei assim: caramba, eu sou empresário, né? Eu não me via como empresário, mas como já tinha o CNPJ da empresa, eu falei assim: caramba, eu sou empresário e eu tô indo trabalhar de ônibus. Nada de errado trabalhar de ônibus. Nada de errado trabalhar de ônibus, tá? Mas eu olhava para aquela condição e eu falava: putz, eu não tenho dinheiro para ter um carro, né? E eu me lembro muito bem que nessa época, a dona Maria, que era a proprietária do imóvel que é a SR Motors hoje, ela já bem velhinha, ela dava comida para um morador de rua que ficava ali na região. E eu me lembro da primeira vez que esse morador de rua foi pedir comida para ela. E ela foi lá e deu um prato de comida para esse cara.
matou a fome do cara, o cara ficou super grato e tal, só que era aqueles caras que enchiam um pouco a cara. E aquele cara virou cliente dela, cliente entre aspas. Todos os dias esse cara ia. E o dia que a Dona Maria não tinha comida pronta, ela cozinhava só para dar comida pro cara. Aí vocês sabem o que, que aconteceu? Depois de um tempo, que esse cara virou cliente dela, todos os dias ela alimentava esse morador de rua. Teve um belo dia que eu acho que ele tinha tomado umas cachaça a mais, e ele pegou o prato de comida, falou que não tinha carne e jogou o prato na calçada da Dona Maria. Quando eu vi aquilo, o meu sangue subiu assim, ó, de uma tal maneira, não tinha controle emocional nenhum na época, e faltou pouco para eu dar umas porradas no cara, né? Que bom que eu não dei, porque obviamente que isso não ia resolver problema algum, né? E depois daquele dia, uma coisa entrou na minha cabeça. Entrou uma coisa na minha cabeça. E vocês vão entender por que eu estou contando essa história. Eu comecei a contar essa história porque um dos nossos mecânicos reclamou do carro do cliente. E eu comecei a contar essa história para vocês. Vocês sabem o que, que aconteceu? Qual foi a chavinha que virou dentro da minha cabeça? A gente se acostuma demais com o que é bom. E a gente acostuma rapidamente. E aí, quando eu não tenho nada, o pouco que eu tenho me serve. Depois, aquele pouco que eu tenho, que já é mais do que quando eu não tinha nada, começa a ser insuficiente. E aí a gente quer buscar mais. Isso chama-se ambição e tá tudo bem. Existe uma diferença entre ambição e ganância, que a galera confunde um pouquinho o que é ambição e o que é ganância. Ambição é quando você sempre deseja algo a mais, né? E a ganância é quando você deseja algo a mais acima de qualquer preço, né? Mesmo se eu tiver que pisar em alguém, se eu tiver que humilhar alguém, se eu tiver que fazer alguma coisa errada para eu conquistar algo que eu desejo, isso chama-se ganância, e a linha entre a ambição e a ganância é muito tênue e vai muito de encontro com os nossos valores. Mas eu não vou entrar na questão dos valores hoje, não. Eu quero só falar de como a gente acaba mudando o nosso ponto de vista quando a gente sabe de onde a gente saiu, o que motivava e como que a gente está acostumado hoje. Como que a gente está acostumado hoje? Você entendeu? Putz, eu posso voltar a ter um carro velho? Posso. Vai ser desconfortável? Vai, porque a gente se acostuma com o conforto. E quando a gente já passou ou se imagina passando pela situação do outro, neste caso, quando ela é pior do que a sua, a gente ressignifica algumas coisas. Ao ponto de a gente... Eu estou falando do meu amigo que estava reclamando, mas eu também estava reclamando do carro. E aí depois que eu passei pela situação de hoje, eu falei, caraca, velho. A gente tem um carro. E tá tudo bem, que não é o carro que a gente queria ter agora. Nada impede da gente querer trabalhar para ter o carro que a gente deseja. Você entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se acostuma. E tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente se acostuma tanto para o bom quanto para o ruim. Entendeu? Às vezes a gente está tendo uma vida medíocre, às vezes a gente está tendo uma vida sofrida, que a água já está quase no pescoço e a gente não se mexe. Só que às vezes o problema não está na nossa falta de vontade. Às vezes o problema está no nosso ponto de vista. Vocês acreditam que nenhuma das minhas visitas a alguns dos nossos alunos, e essa história vocês já conhecem inúmeras vezes, a Manuela já contou essa história, a Geise já contou essa história, várias esposas de donos de oficina já contaram essa história. Contaram que estavam pensando na possibilidade de procurar um emprego para ajudar o marido na renda da oficina. Só que o marido tem a oficina lotada, cheia de carro, cheia de cliente, cheia de equipamento,
sabe arrumar carro. E mesmo assim, às vezes as pessoas, né, as esposas, né, ou as pessoas que ajudam falam, putz, eu vou precisar procurar uma renda fora. Porque só está faltando um ponto de vista diferente. Você entendeu? Então, o que motiva a gente a acordar todo santo dia e fazer aquilo que a gente vai fazer? É uma parada para refletir, não é não, galera? O Neusivan disse, não diria que desanima, mas é bem cansativo para mim a gestão de pessoas e a pouca lucratividade. Cara, isso desanima sim, velho. Pouca lucratividade, falta de dinheiro. Cara, falta de dinheiro mexe muito com o nosso emocional, cara. Mexe muito com o nosso emocional. Principalmente quando a gente tem funcionários e que a gente não tem dinheiro para pagar esse cara, que ainda que a gente ainda tem que fazer a gestão das pessoas. Cara, isso é cansativo demais. Você entendeu? E o desânimo, ele é consequência do cansaço. Preste atenção. O desânimo é a evolução do cansaço. Entendeu? Você tá ali segurando uma carga, e aquilo tá te cansando, daqui a pouco você fala assim, que isso, vou jogar essa carga. Você desanimou, você jogou a carga fora. Você entendeu? Então, cuidado que o desânimo, ele é a evolução do cansaço. Sacou? A Erika falou, Sérgio, eu acredito que um dos motivos que desanima o dono da oficina seja o não reconhecimento no trabalho entregue ao cliente, a desvalorização do segmento. Esse é um dos motivos que desanima, Érica. Esse é um dos motivos que desanima, mas esse é o meu combustível. Você acredita? Esse não reconhecimento do cliente perante ao dono da oficina mecânica, isso é um dos meus combustíveis. Isso é uma das coisas que faz eu acordar todo santo dia para ajudar donos de oficina mecânica a organizarem a sua oficina mecânica para garantir mais lucro e caixa. E quando ele organiza, quando ele aprende a organizar, que ele aprende a fazer a gestão, que ele começa a ganhar dinheiro, aí ele vai começar a ser reconhecido pelo cliente, reconhecido pelo fornecedor, reconhecido pela indústria. Então esse é um dos meus combustíveis, porque dentro do método SR a gente tem uma missão. E a missão é causar impacto no segmento automotivo. E quando eu falo impactar o segmento automotivo, é disso que eu estou falando. Sacou, dona Érica? Marcelo Everest. Uma pergunta, mão de obra e preço de peças. Beleza? Uma pergunta, faça a sua pergunta, mão de obra e preço de peças. Faça a sua pergunta, porque eu vou respondê-la. A Dayana está dizendo, eu já penso em largar o meu emprego de CLT para ajudar o meu esposo. Dayana Ramos, faça isso, minha jovem. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu já vou falar uma real para você. E eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Quando você for ajudar o seu marido, saiba que a responsabilidade da área que você vai trabalhar é sua. Porque se a empresa é do seu marido, logo, você vai ter uma responsabilidade, assim como qualquer outro funcionário tem dentro de uma empresa. Por exemplo, você tem o seu trabalho de CLT, não é verdade? Então, você é remunerada para fazer alguma atividade ou para garantir algum resultado dentro da empresa. Saiba que na empresa do seu marido você vai ter essa mesma responsabilidade e entregar um resultado. E se por um acaso você não tiver habilidade para entregar esse resultado, desenvolva-se como pessoa e como profissional para você entregar este resultado, porque isso vai deixar o seu marido mais feliz, isso vai deixar o seu marido mais animado, e vocês serão mais felizes, a oficina vai ser mais organizada, vocês vão contratar funcionários e olha o impacto no segmento automotivo acontecendo. Sacou? A Dayana disse mais uma vez, eu penso da seguinte forma, se eu cuido da empresa dos outros, por que não cuidar e ajudar o meu esposo a ter tempo pra gente? Alguém dá um prêmio para essa mulher, por favor? Parabéns pela linha de pensamento. Parabéns pela forma de pensar. É exatamente isso. Se você está ajudando uma outra empresa a crescer e a se desenvolver, por que não fazer isso na empresa do seu esposo, na empresa da família? Mas não esqueça,
Não é porque nós somos os donos, ou os maridos, ou as esposas dos donos, que a gente não tem que entregar resultado. Beleza? Que bonito de ver ela falando. E ela disse: foi isso que me dispersou em entrar para o método, para entender o fato de como funciona. Ô, Dayana, você é aluna nossa. Quem é essa Dayana? Quem é essa Dayana? Dayana. É isso aí, Dayana. Possivelmente você esteja responsável pela parte financeira e administrativa, hein, mulher? Então faça os exercícios que o método propõe e traga a organização e o lucro que o seu marido precisa. Beleza? Galera, que louco esse bate-papo nosso, né? Que louco. Eu perguntei o que que anima e o que que desanima, né? E eu não sei você, mas é muito mais fácil a gente elencar o que desanima. É muito mais fácil a gente elencar o que desanima a gente na empresa. Porque às vezes, presta atenção no que eu vou falar para você. Porque às vezes a gente nem tem tanta consciência daquilo que a gente quer e daquilo que faz bem. Esse carinha aqui que tem aqui dentro, aqui, ó, dentro do nosso crânio, tem um cara chamado cérebro. E o nosso cérebro, ele já vem instalado com alguns softwares. Já vem instalado com alguns softwares. E um dos softwares que vem instalado na nossa cabeça é identificar problemas. E eu vou falar uma coisa para você, hein? Quando a gente não identifica problemas, a gente os cria. A gente os cria. Vocês lembram que eu estava falando que uma das coisas que desanima é viajar? Sem ter um planejamento estratégico? Os problemas foram criados, né? Os problemas eles foram criados. Então, quando a gente não tem problema, às vezes a gente cria ele, né? Eu tô olhando para um amigo meu, tô olhando para o Fábio Simões que tá aqui do meu lado, e ele tá só rindo. Não, mas agora voltando a falar sério. A gente foi programado para identificar problema, identificar o perigo. Você entendeu? Só que a gente não foi treinado para identificar o que traz satisfação pessoal. A gente foi programado para identificar o que dá prazer. O que dá prazer, a gente foi programado para identificar. Ou às vezes a gente identifica sem perceber. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente fala assim: nossa, por que eu estou fazendo isso? Porque de uma certa forma aquilo é prazeroso. Entendeu? Agora, e o que faz bem? E o que faz bem pra gente? Será que a gente sabe identificar? Eu faço muito esse exercício com a minha filha. Minha filha ela tem 13 anos de idade. E quando essa ficha caiu na minha cabeça, de eu saber identificar as coisas que me causam mal. Por exemplo, já aconteceu com você de você encontrar uma pessoa e você sair mal da frente daquela pessoa? Você sair, parece que você saiu com a energia baixíssima. Entendeu? Quando a gente começa a treinar a nossa mente para identificar esse tipo de situação, a gente começa a perceber aquilo que nos faz mal. Às vezes uma frase que a pessoa falou aperta um gatilho dentro da nossa cabeça que deixa a gente mal. Vocês entenderam? Então quando a gente tem essa sensibilidade, essa percepção, começa a ficar muito mais fácil a gente controlar emocionalmente. E quando, olha só, galera, agora eu vou falar uma coisa que vai ser uma parada muito louca na sua cabeça. Quando a gente entende, hoje mesmo foi um dia. Hoje mesmo foi um dia que aconteceram várias coisas que foi minando assim a nossa energia, assim, sabe? Foi deixando a gente para baixo. E eu sabia exatamente as coisas que estavam me fazendo mal. E aí, quando a gente sabe aquilo que está fazendo mal, putz, ó, se eu tivesse feito isso de uma maneira diferente, isso não estaria acontecendo. Se eu tivesse feito aquilo de uma maneira diferente, isso não estaria acontecendo. Então, você começa a identificar as coisas que te deixam mal. E quando a gente identifica as coisas que deixam a gente mal, é só a gente ir lá e resolver a parada. Que louco isso, na verdade? Por exemplo, você sabe que se você carregar
sei lá, 50 sacos de cimento, se sem você estar com a postura correta, você sabe que você vai sentir uma dor na coluna. Então, quando você for carregar os 50 sacos de cimento, você não vai se posicionar da maneira correta, ou você vai desenvolver uma ferramenta ou um equipamento, vai carregar no carrinho, vai carregar na carriola, vai carregar na empilhadeira, vai carregar em outra coisa. Então, você consegue identificar uma coisa que não está te fazendo bem ou que não vai te fazer bem e você antecipa aquele problema. Você entendeu? Então, o que nos motiva e o que nos desanima precisa ser conhecido por nós. Precisa ser conhecido por nós. Pô, peraí. Se eu sei que isso não me faz bem, eu vou dar um jeito de fazer isso de uma outra forma da próxima vez. Cara, se eu sei que fazer isso me deixa feliz, eu vou começar a fazer mais vezes isso. Você entendeu? Faz sentido isso para você? Então comece a fazer esse exercício. Amanhã, a hora que você acordar, você fala assim, por que eu vou trabalhar hoje? Além do dinheiro, eu vou em busca de quê? O que eu quero que aconteça no meu dia hoje? Eu quero que seja um dia alegre? Quero que seja um dia feliz? Sérgio, eu sei que se eu não tiver dinheiro para pagar boleto, eu vou ficar mal. Beleza. Ganhe dinheiro para pagar o boleto. Sérgio, mas eu tô faturando, eu não sei para onde vai o dinheiro da minha oficina, eu não consigo ver a cor do dinheiro. Ótimo. Ótimo. Você já percebeu que você não sabe para onde vai o seu dinheiro, então agora você já sabe que você tem que olhar para isso. Vai te dar trabalho? Vai, porque ser dono de empresa não é fácil. Você entendeu? A Dayana tá dizendo, é o que falo com meu esposo, quando ele chega chateado, quando deu algo de errado. É isso. Comece a identificar o que está te deixando chateado ou chateada. Isso vai fazer com que você supere os desafios. Isso vai fazer com que você tenha mais controle emocional. Isso vai fazer com que você trabalhe mais animado ou animada. Você entendeu? A Daiane comentou, é muito difícil. Identificar aquilo que a gente gosta é muito difícil. É mais fácil identificar aquilo que tá ruim, que tá uma bosta, que não tá legal. E o pior ainda, hein? E o pior ainda, às vezes a gente responsabiliza as outras pessoas. A gente fala assim, pô, o cara lá me apertou a buzina lá, eu fiquei irritado. Então foi o cara que te irritou, é isso. Não foi a buzina que encheu a tampa, não. Não era um monte de coisa que tava na sua cabeça e uma buzinada, tipo, fez você explodir. Como que tá o seu controle emocional, velho? Ser dono de empresa, a gente tem que olhar para isso. Porque a gente lida com cliente, lida com funcionário, lida com fornecedor. O que faz você acordar de manhã e fazer o que você está fazendo? O que motiva você a acordar amanhã e fazer aquilo que você vai fazer? O Steve Jobs falava assim: todos os dias, acorde, olhe no espelho e pergunte para você mesmo: eu gostaria de fazer o que eu vou fazer hoje? E se quando, na grande maioria das vezes, a resposta for não, comece a fazer outra coisa. Não é todo dia que você vai querer fazer aquilo. Mas se na maioria das vezes a resposta for não, eu não gostaria de estar fazendo isso, comece a fazer outra coisa. É forte isso. É forte isso. Quando a gente descobre o nosso propósito. Quando a gente descobre os nossos porquês. Não é o dinheiro. Isso eu garanto para você que não é só o dinheiro. Conheço muita gente. Já ouvi muita história de gente que ganhou muito dinheiro e falou assim, putz, faltava alguma coisa na minha vida. E não era o dinheiro porque a pessoa já tinha muito.
Louco isso, né? Beleza, galera? Olha só, esse foi o nosso bate-papo de hoje, onde a gente falou o que anima você e o que desanima você na sua oficina mecânica. E eu coloquei algumas sementinhas na sua cabeça para fazer você refletir a respeito do seu dia de amanhã. Beleza?